Obrigada a todos. You can put it on. Yeah. On? Yes. Okay. So today is the first part of actually a row of teachings. Hoje é a primeira parte de um grupo de ensinamentos. Something that we already do for quite a while. É algo que nós já fazemos há algum tempo. And last year, for example, we did it about 4 times in our home church. No ano passado nós fizemos 4 vezes na nossa igreja. In the Netherlands. Na Holanda. And we saw many people come to faith through these teachings. E vimos muitas pessoas virem através destes, virem à fé através destes ensinamentos. But also people becoming activated. Mas também pessoas que foram ativadas. Because this should not be just another conference. Porque isto não é apenas uma conferência. Once we know what to do, we should go and do something. Uma vez que sabemos aquilo que vamos fazer, nós vamos e fazemos. Just like when you start a motorcycle. Tal e qual como quando vão colocar uma moto a trabalhar. When it's running, it's running. Quando está a trabalhar, ela está a trabalhar. You only have to start it once. Só tem que colocar a trabalhar uma vez. In this case, this is meant to start Christians. E neste caso é para dar início a cristãos. To become disciples. Para se tornarem discípulos. And to do the same things Jesus did. E fazerem o mesmo que Jesus fez. And it can be challenging. Pode ser desafiante. It's supposed to be challenging. É suposto ser desafiante. I think Jesus was very challenging when he spoke. E acredito que Jesus também foi muito desafiante quando ele falou. But I also believe that you guys can handle that. Mas também acredito que vocês conseguem aguentar isto. And not in any way are we already where we want to be. Não que nós estejamos prontos para estar onde nós gostaríamos de estar. I think Samantha and we have so much room to grow still. Eu acho que a Samantha e eu também temos muito para desenvolver. And we want to keep growing until the end. Nós queremos continuar em crescimento até ao fim. There's no reason why we should stop growing. Não há razão pela qual nós devemos parar de crescer. So one of the big assignments that Jesus gave us, dos grandes ensinamentos que Jesus nos deu, or actually the big assignment, melhor, o grande, that was go out to all nations, é para ir a todas as nações, preach the gospel, pregar o evangelho and make disciples, e fazer discípulos, baptize them in His name. E batizá-los no seu nome. Now, when I became a Christian, quando eu me tornei cristão, I had no clue. Eu não fazia ideia. I wanted to do His will. Eu queria fazer a sua vontade, but I had no idea how to do that. Mas eu não tinha noção de como fazê-lo. I was really eager to do it. Eu estava ansioso para o fazer. But I had no tools. Mas eu não tinha ferramentas. And I think what we're going to show today is some practical tips. E então aquilo que nós vamos mostrar hoje são algumas dicas práticas. But speaking like this, mas falando assim, you will probably forget in a few weeks. Vocês provavelmente esquecerão dentro de algumas semanas. But doing what you heard, mas fazer aquilo que vocês ouvem, you don't forget. Vocês não esquecerão. So it's very important that you start doing something with what we teach. Portanto, é muito importante que vocês comecem a fazer aquilo que nós vamos ensinar. Because if it only stays something that you listen to, algo que vocês ouvem só fica, it won't change you. Mas não vos muda. And it won't change your surroundings. E também não vai mudar o que está à vossa volta. Now, when you start doing these things, e quando começamos a fazer estas coisas, you will come across amazing things. Vão atravessar coisas maravilhosas. And I remember when I went with a group of men to Scotland. Eu lembro-me quando estivemos num grupo na Escócia. There was one guy and he twisted his knee. Havia um homem que torceu o seu joelho. And it was a big group. E havia um grande grupo. And I was still a baby Christian, so to say. E eu posso dizer que ainda era um cristão bebê. And I really wanted to pray for him. E eu realmente queria orar por ele. But I didn't dare to. Mas eu não me atrevia a isso. I was too fearful. Eu estava com medo.
But then after a few days, Mas alguns dias depois, I was back at the airport eu estava no aeroporto and I saw this guy, he was limping. e eu vi ele, homem a coxear. And I thought, okay, it's now or never. E eu pensei, ou é agora ou nunca. So I ran to him Então eu fui até ele and I asked, can I pray for you? e eu perguntei, posso orar por ti? And he said, yes, sure. E ele disse, claro. So all the fear was for nothing. E todo o medo era nada. And I put my hand on his knee, Então coloquei a minha mão no seu joelho and under my hand I felt his kneecap turn. e debaixo da minha mão eu senti o joelho dele a dar a volta. And I stood up and he was looking straight at me. Eu levantei-me e olhei para ele e ele estava a olhar assim diretamente para mim. And I said, go, test it. E eu disse, vai, testa. And he walked away and turned around, E ele foi e voltou and tears were running over his cheeks. e lágrimas estavam a escorrer na sua cara. 100% healed. 100% curado. And that became such a testimony E isso tornou-se um grande testemunho, because people started talking about it. porque as pessoas começaram a falar sobre In isso. the airplane, it was a big testimony. E no avião havia um grande testemunho. Everybody had to hear. Toda a gente tinha que ouvir. And also later on, when as men they came together again, E depois, mais tarde, quando estes homens se reuniram novamente, it was talked about that Jesus healed. foi falado sobre a cura de Jesus. And I'm nothing special, Eu não sou nada especial, but when we do the word, mas quando nós cumprimos a palavra, we will see the things of the word. nós vemos as coisas acontecer. So, one more thing before we go to the next slide is Mais uma coisa antes de irmos para o próximo slide. I've been in church for quite a while, Eu tenho estado na igreja há algum tempo and I saw people sitting in church. e eu tenho visto pessoas sentarem-se na igreja. They were there for like 40 years. Eles fazem, por exemplo, 40 anos. I'm not 40 yet, but I know that nothing much has changed. Eu não tenho 40 ainda, mas sei que muita coisa não mudou. So they've been sitting on the same chair, Eles sentam-se na mesma cadeira and they don't see changes in their lives. e não veem mudanças nas vidas deles. And that's so sad, E isto é triste, because I don't see that in the Bible. porque eu não vejo isto na Bíblia. I see disciples making mistakes, Eu vejo discípulos a fazerem alguns and then they erros grow. e eles crescem. At first they couldn't heal everyone, É claro que eles no início não conseguiam curar todos, but later on in the book of Acts they healed everyone. mas depois, mais tarde, vimos no livro de Atos, eles curaram todos. We don't see everyone healed, Nós não vemos todos curados, but I believe we need to grow there, mas eu acredito que nós podemos crescer até lá, because we see Jesus doing it, porque nós vemos Jesus fazê-lo. and he casts out demons with a word. E ele expulsava demónios com uma palavra. Sometimes it takes with us much longer, Muitas das vezes sem usar muitas palavras, but they have to go. mas eles tinham que ir. And I want to grow that they go in the word. E nós temos que crescer e nós temos que usar também a palavra. Can we go to the next slide? So, the word Christian, depending on the Bible that you read, is 3 times in the Bible. Dependendo da versão da Bíblia que vocês leiam, a palavra cristão está apenas 3 vezes mencionada na Bíblia. And is usually used in a bad context, E normalmente não é usada num bom contexto. in a negative way. Oh, those Christians. Está numa forma negativa, que é tipo, estes cristãos. But disciples, it's over 250 times. Mas a palavra discípulo está mais do que 250 vezes. And that's also the word that Jesus used. E também a palavra que Jesus usava. He never used the word Christian. Ele não usava a palavra cristão. Now, I'm not against the word Christian, Eu não sou contra a palavra cristão, but I just want to point out mas eu só vos quero apontar aqui that we lose some of the essence of the word. que nós perdemos alguma essência da palavra. Because a disciple Porque um discípulo is someone who wants to grow into the master. é alguém que quer crescer até ao ponto do mestre.
We don't have a good translatable word for it right now, Não temos uma boa tradução para essa palavra, but something that comes close is a student, a follower, or an apprentice. mas algo que se aproxima é como estudante, seguidor, aprendiz. And they all have the goal to do eventually the same things as the one that is teaching you. E todos eles têm o objetivo de fazer o mesmo que aquela pessoa que lhes está a ensinar. Because sometimes when I ask people about their Christianity, Porque às vezes quando pergunto às pessoas acerca da sua cristandade, then they can say, I'm a Christian because I wear a cross around my neck, as pessoas podem dizer, ok, eu sou cristão porque eu uso uma cruz aqui no meu pescoço, or because I pray or read the Bible. ou porque eu oro, ou leio a Bíblia. But saying the same thing about a disciple Mas dizer a mesma coisa acerca do discípulo, sounds strange. isto parece estranho. And that's why I really like this word, É por isso é que eu realmente gosto desta palavra. because we want to follow Jesus Christ. Porque nós queremos seguir Jesus Cristo. Can you go to the next slide, please? So, yeah, here you see me. Aqui podem ver-me. I worked in a laboratory before Eu trabalhava num laboratório in medicine development. no desenvolvimento de medicina. And it was very normal to have a 1, 2, 3 training, Era muito normal ter 1, 2, 3 treinamentos. which means the first time you look to your trainer, O que significa que a primeira vez que olhamos para a pessoa que nos vai ensinar, the second time you do it, but the trainer looks at what you're doing, a segunda vez é vocês fazem, mas o vosso treinador está a olhar para aquilo que vocês estão a fazer. and the third time I'm doing it alone, but I can always ask for help. E a terceira vez significa que eu posso fazê-lo sozinho, mas sempre posso recorrer à ajuda. Now, this I found very similar to what I see Jesus doing. E eu encontrei isto muito similar àquilo que eu posso ver Jesus fazer. First, he shows how people get healed or how he casts out demons. Primeiro ele mostra como as pessoas podem ser curadas e como são expulsos os demónios. Then he sends them out, and he's still there. Depois ele manda-nos fazer, mas ele está lá. And then he sends them out, and he says, "I will go back to the Father." E depois ele manda-nos fazer e ele diz, vou voltar para o Pai. And I had 4 years school for doing so. Eu tive 4 anos de estudos para isto. But imagine if I only had 4 years of reading books, Imagina se eu só tivesse 4 anos a ler livros. and then I start my work. Então começava o meu trabalho. They push me into the laboratory. Então colocaria-me no laboratório. They say, "There are the machines. E ok, tem ali as máquinas. Next week we expect that you have the product for us." E a próxima semana eu espero que tenhas o produto pronto para nós. And I never touched those machines before. E eu nunca teria tocado naquelas máquinas antes. I only saw them in the books. Só as teria visto nos livros. That will be a big disaster. Isso seria um grande desastre. I will be full of fear Eu estaria cheio de medo. because I'm thinking, how can I do that? Porque eu estaria a pensar, como é que poderia eu fazer isso? That's impossible. É impossível. And that's often what we also see in church. Isso é aquilo que muitas das vezes vimos na igreja. We have a lot of knowledge. Nós temos muito conhecimento, We know where things are in the Bible. nós sabemos onde é que as coisas estão na Bíblia, However, when it comes down to praying for someone, mas quando vamos ter que chegar ao ponto de orar por alguém, then we have fear. então nós ficamos com medo. And why is that fear there? E muito medo. That's because we haven't experienced progress. Porque nós não experienciamos o progresso. Because once you've done something 100 times, Porque quando se faz alguma coisa centenas de vezes, and someone asks you, "Can you do it again?" e alguém vos pergunta, podes fazer novamente? Of course, I can. No problem. Claro que posso, não há problema. Then the fear is gone. E o medo vai. But when you do something for the first time, Mas quando fazemos algo pela primeira vez, there's a lot of fear. nós temos medo. And that's why I think discipleship is so essential. É por isso é que eu acho que discipulado é tão essencial. That's why we need each other. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Some people are further or know something better, Há pessoas que estão mais à frente ou que sabem algo mais, and we ask the person, "Hey, show me. How can I do that as well?" e nós podemos perguntar a essa pessoa, ei, mostra-me como é que eu posso fazê-lo também. And then you become the same in that sense.
E então vocês tornam-se no mesmo, nesse sentido. And you can start teaching others. E também podem começar a ensinar outros. So the great assignment has never changed. O grande ensinamento não muda, And not everyone has been reached yet. nem todos já alcançamos. But Ainda. still, many of us were idle. Many of us were still idle. We're not active. Ok. Muitos de nós ainda não estamos ativos. And I hope when we go through the Bible verses that it can activate you. E eu espero que quando formos aqui através da Bíblia, vocês possam ser ativados. And if you're already active, then can stir you up even more. E se já estão ativos, que possam ainda subir mais, crescer mais. So this shouldn't be condemning you. Isto não deverá ser a condenar-vos, This should stir you up to do the Mas right, isto go into the deverá- right direction. agitar-vos para vos fazer ir mais além. Can I go to the next one? So, do we need a special calling? Então, precisamos de um chamado especial? Some people wait until they get a letter from God Há pessoas que esperam até receber uma carta de Deus with exact tasks they have to do. com as tarefas exatas que devemos desenvolver. And then they will go. E só depois é que eles vão. But we forget that we have a Bible. Mas nós esquecemos que temos uma Bíblia. And it already has those tasks for us. E ela já tem essas tarefas para nós. It's, for example, says, believer will lay hands on the sick. Diz, acredita e verás os doentes serem curados. So are you a believer? Então, vocês acreditam? Then you're one of those persons that will lay hands on the sick. Então, vocês são aqueles que podem colocar as vossas mãos nos doentes. They will cast out demons, Podem expulsar demónios and so on. e mais e mais. So we don't need a special calling for that, Então, nós não precisamos de um chamado especial para isso. because this calling has already been given to us. Porque este chamado já nos foi dado. Now, imagine me doing the laundry, Por exemplo, imagina-me a mim fazendo lavandaria, and tratando a roupa. I get struck by washing anointing, E eu fico desorientado com o barulho da máquina a lavar. and all of a sudden I can use the laundering machine. I can do everything, and call even in the meantime. Everything goes perfect. E, entretanto, consigo colocar a máquina a lavar, consigo pôr tudo a funcionar, fazer chamadas ao mesmo tempo e tudo corre perfeitamente. Is that the way how it works? É essa a forma como isso funciona? No. Não. No, I need to, someone, for example, my wife can teach me. Por exemplo, a minha esposa pode me ensinar. And when she has showed me, E quando ela me mostrar, I can start doing it. eu posso fazê-lo. And when I practice a lot, E quando eu pratico isso, we will have clean laundry. eu posso fazer tudo correto. So the same thing is with us as believers. Isto funciona da mesma forma como nós, como crentes. When we start doing what the Bible tells us, Quando nós começamos a fazer aquilo que a Bíblia nos diz para fazer, we need to practice. nós começamos a praticá-lo. And with practicing, we will see more things happening. E quando nós começamos a praticar, nós vimos mais coisas a acontecer. I think the first 20 people I laid hands on, Eu acredito que as primeiras 20 pessoas que eu coloquei as minhas mãos, I saw nothing happen. eu não vi nada acontecer. And of course, then you feel like, okay, what do I say? E claro que ficamos assim, ok, o que é que eu vou dizer agora? But now I know it's not that bad. E agora eu sei que não foi assim tão mal. I mean, they didn't expect anything anyway. Eles, de qualquer das formas, também não estavam à espera de nada. And I can say, I'm learning, I'm growing. E eu posso dizer que eu estava a aprender, estava a crescer. And now I've seen so many miracles, E agora já vi tantos milagres. just because we started. Simplesmente porque começamos. And I think almost every week or every 2 weeks, at least one thing happens. Eu acredito que todas as semanas, ou 2 em 2 semanas, pelo menos algo acontece. But if we go out daily, Mas nós vamos para fora todos os dias. we will see daily things. E nós vimos coisas diárias.
So we don't need a special anointing. Nós não precisamos de unção especial. I believe the anointing, Eu acredito que a unção that is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. When we have Him, E quando nós o temos, what else do we want? o que mais nós queremos? Then we are blessed with every spiritual blessing E nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, in heavenly places. em lugares celestiais. Now, I would like to read those verses. Gostaria de ler estes versos. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou, por serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. So this is really amazing. Isto é incrível. You are predestined Vocês foram predestinados to be conformed to the image of His Son. para serem conforme a imagem do seu Filho. That should sink in. Isto é aquilo que vocês, That means you. o que significa vocês. It's really amazing. São vocês. Isto é incrível. And then another verse that is so powerful. E agora outro versículo que também é tão poderoso. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. That doesn't mean put on sandals Isso não significa que tem que colocar sandálias and then walk like Him. e andar como ele andava. No, it means that we will look the same Isto significa que nós pareceremos o mesmo in every detail of our life. em todos os detalhes da vida, That is character, que é uma característica the way we love people, da forma como nós amamos as pessoas, but also the way we act, mas também da forma como nós agimos, the way we have the power, da forma como nós temos poder how we lay hands on the sick and they shall be healed. e da forma como nós colocamos as mãos nos doentes e eles serão curados. But also that we dare to preach the gospel straight. Mas também nos atrevermos a pregar o Evangelho de forma direta. I remember the first time that I went out on the streets, Eu lembro-me da primeira vez que nós fomos para as ruas. it was like wobbly knees. Eu estava com os joelhos a tremer. I was scared Eu estava assustado. and skeptical. Muito assustado. But the fear really was stopping me from doing things. Mas o medo estava a impedir-me de fazer as coisas. And even though I wanted to do these things, E eu queria fazer estas coisas. I didn't dare to. Mas eu não me atrevia. And maybe I talked to a few people that came to me. E talvez eu tenha falado com algumas pessoas que vieram ter comigo. But right now, Mas agora, it happens in our daily life. isto acontece na nossa vida diária. For example, when we do groceries, it can happen. Por exemplo, quando nós vamos fazer compras, isto pode acontecer. Or this week we were in the marina. Esta semana nós fomos à Marina. We were eating somewhere, Nós estávamos a comer algures and the waiter, he of course came to bring the food. e a empregada trouxe a comida. And then as a family we prayed, E como família nós oramos. God, please show us what does this man need? Does he have pain, something? E pedimos a Deus que nos mostrasse o que é que aquela pessoa tinha, se tinha alguma dor, alguma coisa. And it was a bit scattered this time, E foi assim um bocado but often atrevido. we hear the same things. Mas depois nós ouvimos as mesmas coisas. But we did ask the waiter, E então quando nós pedimos ao funcionário ou ao and he empregado, did have back pain, ele realmente tinha dores nas costas. and we could pray for him, E nós oramos por ele and he didn't feel the pain anymore. e ele já não sentia mais a dor. And apparently this time he was a believer, Aparentemente ele também era crente. but there's always something where we can help. Mas há sempre algumas coisas que nós podemos ajudar. And that's why I believe it's good to find the point, what can we share? E é bom que nós cheguemos ao ponto, que saibamos o ponto em que nós, no que é que nós podemos partilhar. And in this case he knows that Jesus is still healing. E neste caso ele sabe que Jesus ainda cura. And in the past when I was preaching the gospel, No passado, quando eu estava a pregar o Evangelho, I usually came with Jesus loves you. eu normalmente vinha com Jesus ama-te. And then people said, okay, thank you. E as pessoas diziam, ok, obrigada. And then they went. E iam embora. Didn't really help. Não ajudava muito. Of course, there might be some cases where people need to hear it. Ok, deveriam haver alguns casos em que as pessoas realmente precisavam de ouvir isso.
But I think we need to bring a balanced gospel. Mas eu acredito que nós devemos trazer um evangelho balanceado. The fear of God is the beginning of wisdom. O temer a Deus deve começar com sabedoria. And back then I didn't dare to talk about hell, for example, Por exemplo, nessa altura não iria falar sobre o inferno or judgment. ou julgamentos, But that's very important mas é muito importante, because people need to be saved from hell. porque as pessoas precisam de ser salvas. They don't know they are running towards eternal death. Eles estão a correr em direção à morte eterna. And when they hear, E quando eles ouvem, they have at least a reason why to think it over. eles pelo menos têm uma razão para pensar sobre isso. So right now I want to bring the whole thing E então agora eu quero trazer tudo isto when I can, quando eu posso, if there's an opportunity. e se tenho a oportunidade. So can we go to the next slide? Who knows Messi? Quem conhece o Messi? Oh, Ronaldo. I should have put Ronaldo there. Yeah. That doesn't matter. You can picture Ronaldo, also works. So imagine if I want to become like Messi, Imagina que eu me queria tornar como o Messi. I will put my hair like him. Eu usaria o meu corte de cabelo como ele. I start to learn Spanish. Eu começava a aprender a falar espanhol. I get his clothing Eu usava o mesmo estilo de roupa, and the shoes, os mesmos sapatos. and then I walk out on the field. E então eu ia para lá para os campos. Will I be the same on the field? Seríamos nós os mesmos no campo? No. Why not? Por que não? Of course, yeah, of course. O David disse, Não. porque nós somos melhores. I mean, it's an obvious reason. Não é a razão óbvia. He has practiced so many hours, Ele praticou tantas horas. just like Ronaldo. Just like, Ronaldo. da mesma forma que Ronaldo. I mean, they might have talent, Ele tem talento, but if they didn't practice, mas eu podia ter talento, mas se não praticasse, the talent would be nothing. o talento seria nada. So we need to act. Então nós precisamos de agir. And also, if I want to be like him, I need to work like him. E então se eu quero ser como ele, eu tenho que trabalhar como ele. Now, the same with following Jesus. O mesmo acontece ao seguir Jesus. There's no shortcut. Não há atalhos. We have the same road. Nós temos as mesmas estradas. We need to follow him in the same things. Nós precisamos de segui-lo nas mesmas coisas. And one of the things is persecution. E uma das coisas é a perseguição. If we've never experienced persecution in our lives, Se nós nunca experienciamos perseguição nas nossas vidas, maybe we're doing it differently. talvez nós estejamos a fazer de forma diferente. It's good to think about it, É bom pensarmos nisto, because persecution is a promise. porque a perseguição é uma promessa. Jesus died for our sins and our sicknesses. Jesus morreu pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. He didn't die for persecution. Ele não morreu pela perseguição. No, he said you will be persecuted. Ele disse, vocês serão perseguidos, But he is with us, mas Ele está connosco. so we don't have to fear that. Nós não temos que temer. And we will see amazing things. E nós veremos coisas maravilhosas. So a while back we also had a meeting like this, a little bit bigger. Tempo atrás nós tivemos uma reunião mais ou menos como esta, um pouco maior, And there were people from Saudi Arabia, e havia pessoas do sul da Arábia. but he was German, she was Mexican, Ele era alemão e ela mexicana, but they were working in Saudi Arabia. mas eles estavam a trabalhar na Arábia. And when they saw what was happening, E quando eles viram o que estava a acontecer, they said, we want that as well. eles disseram, nós queremos isso também. So they invited us to come over. Então eles convidaram-nos para ir lá, But it was much easier to go to Bahrain. mas era muito mais fácil ir para o Bahrein. So there's a small state attached to Saudi Arabia. É um estado pequeno próximo da Arábia. Then we didn't need visa. E aí lá nós não precisávamos de visto. So we did a couple of days training there. E então nós fizemos lá uns quantos dias de treinamento. And
we started in a church, Nós começamos numa igreja and it was really nice e foi muito bom, until apparently, we met some, I don't know, I don't want to offend anyone, but religious demons or something. e até que nós encontramos, e não quero ofender ninguém, mas alguns demónios religiosos, And they almost cancelled the event, que eles quase cancelaram o evento, but they gave the grace that we could continue. mas deu-nos a graça de continuarmos. So we continued, Então nós continuamos, and then there was someone that wanted to be baptized. e entretanto houve alguém lá que quis ser batizado. And there was a beautiful pool in front of the church. E havia uma piscina maravilhosa em frente à piscina. So we asked, can we baptize this person in your pool? E nós perguntamos, podemos batizar esta pessoa na vossa piscina? Then they said no. E eles disseram não. You were thinking, why not? E estávamos a pensar, por que não? So there was a bit of a shock. E foi um choque. But there was a lady, she said, maybe we can come to my house. Mas entretanto havia lá uma senhora e disse, olha, talvez podemos ir até à minha casa. Because she has a pool in the garden. Porque ela tinha uma piscina no jardim. And we thought, yeah, let's go. E nós pensamos, ok, vamos. Now we came to that house. Então nós chegamos a essa casa. This was not a house. There's no. This was not a house. E aquilo não era uma casa. This was a palace. Aquilo era um palácio. I've never been in such a crazy house before. Eu acho que nunca vi uma casa tão maravilhosa antes. Everything seemed to be from marble. Tudo parecia ter revestido a mármore. I think there was an elevator in the house. Tinham até um elevador na casa. The TV screen was as big as the wall. O ecrã da TV era maior que esta parede. And I don't know, there were something like 10 cars in front of the driveway. Vai uns 10 carros estacionados. So we were in a special place. Então nós estávamos num lugar especial. And God brought us there. E Deus levou-nos até lá. And we didn't want that to how do you say that, impose us. Ele não nos queria impor isso. And we continued the teaching. E então nós continuamos o ensinamento. And actually, the lady of the house, E na realidade a senhora desta casa, she was touched. ela foi tocada. And she wanted to get baptized. E ela também quis ser batizada. And when we went into the water, E então quando nós entramos na água, she started manifesting heavily. e ela começou-se a manifestar celestialmente. Apparently there used to be some witchcraft or something. Aparentemente ela teve ligada a alguma feitiçaria. And the demons had to leave. E os demónios começaram a sair. And she came out free. E ela ficou livre. A new life. A nova vida. And she became a person of peace as we read in the Bible. E ela tornou-se uma pessoa de paz, como nós lemos na Bíblia. Samantha will say more about that later. A Samantha vai explicar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Because through her, many others came to faith. Porque através dela muitos outros vieram à fé. People that were working in her house. Pessoas que trabalhavam na sua casa. People that were working in her hotel. Pessoas que trabalhavam no seu hotel. And we could just continue preaching the gospel to E nós anyone. simplesmente podemos continuar a pregar o evangelho a todos. To anyone that was close to her. A todos os que eram próximos dela. And that was really special. E foi realmente especial. And I think God opens these doors. E eu acredito que Deus abre estas portas. Even when things become hard, Mesmo quando as coisas se tornam difíceis, then something beautiful can come out. então algo bonito vem daí. So when your engine stops working, Quando o motor para de trabalhar, don't start kicking your car, não comecem a dar pontapés no carro, but pray, maybe there's a reason why it happens. mas orem, porque talvez haja uma razão para isso acontecer. Maybe the person that's going to help you Talvez a pessoa que vos vai ajudar needs something. precise de algo. Possibly you can pray for healing, Talvez orarem por cura or he needs a word. ou precisa de uma palavra. And then you can turn around everything, E então vocês podem dar a volta a tudo, every attack. em todos os ataques. Those things, God turns around for the good for those who loves him. Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Yeah, so we also are still learning. Nós também continuamos a aprender. I think in 2013 we got baptized. Em Right. 2013 nós fomos Yeah. batizados, So that's almost 10 years ago.
quase 10 anos atrás. And after that, we started seeing the first miracles. E depois disso nós começamos a ver os primeiros milagres. But we wouldn't have seen them Mas nós não teríamos visto if we didn't start. se nós não tivéssemos começado. And we didn't really have any people around us, E se nós não tivéssemos pessoas à nossa volta, because I'm from a very religious background. porque eu venho de um background muito religioso, I mean, if there are miracles, ou seja, se havia milagres, they believed it is from the devil. eles acreditavam que isto vinha do inimigo. And so I couldn't go to them. E então eu não podia ir até eles. But I did see it in the Bible. Mas eu via isto na Bíblia. So I just started doing what I saw written. Então eu comecei a fazer aquilo que eu via escrito. And eventually I met people that also did the same things. E entretanto conheci pessoas que também faziam as mesmas coisas. And then the growth went really much faster. E então o crescimento foi muito mais rápido. That's why we now have a favorable. É por isso é que nós temos uma posição favorável. Because it's already much more common here to, for example, pray for the sick. Porque é muito mais comum nós orarmos pelos doentes e enfermos. And much easier to learn. E muito mais fácil de aprender também. And also we've been asked to pray for dead people. E nós também pediram-nos para orar por pessoas doentes. And we haven't seen it happen yet. Por pessoas mortas, mas isso nunca vimos acontecer. We haven't seen a dead rising yet. Ainda não vimos um morto ressuscitar. But I believe it will happen. Mas eu acredito que isso acontecerá. Because it's one of the things Jesus commanded us. Porque isto é uma das coisas que Jesus nos deu ordem. And usually when a relative dies, Por exemplo, quando um familiar morre, we are used to send condolences. nós normalmente mandamos condolências. But why don't we ask, can we maybe pray for this person? E por que não perguntar, podemos ir e orar por essa pessoa? Or can I have some time with the body? Ou posso ter algum tempo com o corpo? Same happened last year when my brother sadly died. O mesmo aconteceu, your brother? My brother. Yeah. Quando o meu irmão faleceu, He had probably a heart attack. ele teve provavelmente um ataque cardíaco. And I think we were with him for 1.5 hours. E tivemos com 1h30 com ele. And I asked some friends, can you come and help? E pedimos a alguns amigos para se eles podiam ir e ajudar. And we prayed together. Podemos orar juntos. Because I believe God wants to do that. E porque eu acredito que Deus vai fazer algo. We haven't seen it happen. Ainda não vimos isso acontecer. But a friend of mine has. Mas um amigo meu viu. And that was out on the streets. E foi lá na rua. Someone was riding a bike. Alguém que estava a conduzir uma bicicleta. Dropped forward. Caiu para a frente. And stopped breathing. E parou de respirar. And they started commanding E eles começaram a ordenar that he had to be alive again. que ele tinha que voltar à vida novamente. And the breath came back. E de repente o ar veio novamente. And that's the reality. E esta é a realidade. I mean, it's an opportunity for us to show Jesus. É uma oportunidade para nós mostrarmos Jesus. When those bad things happen, Quando estas coisas acontecem, we shouldn't see it as a problem, estas coisas más nós não devemos ver como um problema, but an opportunity to show mas como uma Jesus. oportunidade para mostrar Jesus. Because the world doesn't know Jesus, Porque o mundo não conhece Jesus, but we know Jesus. mas nós conhecemos-o. Can I have the next slide? So how do you recognize a disciple? Então, como reconhecer um discípulo? I've put down some bullet points, Eu coloquei aqui alguns pontos-chave and there's probably more, e provavelmente haverá mais. but at least some things. Ao menos são algo. It's someone who bears fruit. Alguém que dá frutos. And the Bible even says E a Bíblia diz that if a branch doesn't bear fruit, que um galho que não der frutos it's no use. é inútil, And it's cut down será cortado and thrown into eternal fire. e será queimado. There goes one saved, always saved. Sorry? There goes one saved, always saved. It's Aqui está a frase de uma vez salvo, sempre salvo. So we don't want to go there. Nós não queremos ir até aí. We
we want to honor our Lord. Nós queremos estar no nosso Senhor. And James 1 says also something very important. E Tiago Tiago. 1, But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away, and at once forgets what he was like. Portanto, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. So, by doing the word, Então, por cumprir a palavra, we look like Jesus. nós parecemos como Jesus. If we only hear, Se nós simplesmente ouvirmos, and you go away, podemos ir embora and you don't act like what you heard, e nós não agiríamos como de acordo com aquilo que ouvimos. it's gone again. Vai embora. So we need to act upon what is written. Então nós precisamos praticar aquilo que está na palavra. And that I know that's challenging. Eu sei que isto é desafiante. We need to conquer our fears. Nós temos que conquistar os nossos medos, That's usually the biggest enemy. que normalmente são o nosso maior inimigo. Because if there's someone in a wheelchair Porque se tivermos alguém numa cadeira de rodas and you know for 100%, e vocês conheçam a 100%, if I take this person by the hand, se eu puxar aquela pessoa pela mão, he will walk. que a pessoa He will walk. que essa pessoa andará. If you know that for 100%, Se eu souber que esses 100% you have no fear e não tiveres medo, and you will do it. e farão. But because you're not 100% sure, Mas quando não tivermos a 100% de certeza, fear creeps in. o medo cresce. Am I going to do that? Eu talvez vá fazê-lo. That's a little bit crazy. É talvez um pouco louco. What if this person falls? E agora se essa pessoa cai? Or many other things and Ou thoughts. muitas outras coisas vêm. And then eventually we don't do anything. E eventualmente nós até acabamos por nem fazer nada. So instead of stopping by the fear, Então, ao invés de ficarmos parados pelo medo, I want to suggest something else. eu quero sugerir-vos algo. Start with other things. Começar com outras coisas. Maybe headaches Talvez enxaquecas. or a pain in the knee. Ou uma dor no joelho. And don't ask too many questions. E não façam muitas perguntas. Because the more you know what the problem is, Porque quanto mais vocês sabem qual é o problema, the more you will think, oh, this is not possible. mais vocês vão pensar que não será possível. Just go for something small Simplesmente vão para algo pequeno and try. e tentem. Just do what is written, Simplesmente façam aquilo que está escrito. and you will see amazing things happen. E verão coisas maravilhosas acontecer. Maybe not the first time, Talvez não a primeira vez, maybe not the 10th time, talvez não a 10ª vez, but just continue until you will see it. mas continuem até vocês verem-no. Because the Bible is the truth. Porque a palavra, a Bíblia, é a verdade. God doesn't lie. Deus não mente. And he says, when we lay hands on the sick, they shall be healed. E Ele diz, quando nós colocarmos as nossas mãos nos doentes, eles serão curados. And when we don't do anything, E quando nós não fazemos nada, we will for sure not see anything happen. com certeza que nós não vamos ver nada But acontecer. at least we're obedient if we don't see it, but we did do it. Mas se nós formos obedientes, mesmo que nós não o vejamos, nós estamos a tentar fazê-lo. So I find it really amazing Eu achei isto realmente incrível, that the Bible makes this comparison over and over. que a Bíblia faça esta comparação vezes sem conta. When we do what is written, Quando nós fazemos aquilo que está escrito, we don't see ourselves in the mirror, nós não vimos nós próprios no espelho, but Jesus. mas Jesus. Because it is no longer I that live, Não serei mais eu que vive, but Jesus Christ who lives inside of me. mas Jesus Cristo que vive dentro de mim. And it's okay if I don't see things immediately. É ok se não vermos as coisas acontecerem imediatamente. It's okay if I try things but there's no results yet. É ok se eu tentar as coisas e não ver resultados imediatos. But if I'm still the same as last year,
Mas se eu me manter o mesmo como no ano passado, that's not okay. isso não é ok. We need to grow, Nós precisamos de crescer. and otherwise there's something wrong. Caso contrário, algo está errado. And this might sting, Este é o meu pensamento. but I hope it will provoke you to grow. Mas eu espero que isto vos vá ajudar a crescer. And ask someone if you need help. E perguntem a alguém se precisarem de ajuda. And not every one of us, we have a microphone in the hand every week, Nem todos nós temos um microfone na mão todas as semanas, where you can preach the gospel from. de onde nós podemos pregar o Evangelho, But most of us, we have a living room. mas muitos de nós temos uma sala de estar. And you can invite people Vocês podem convidar pessoas and preach the gospel. e pregar o Evangelho. We also use a very practical way of showing the gospel, Nós também usamos uma forma bastante prática de mostrar o Evangelho. so that people can also see it. As pessoas também podem vê-lo. And we've seen quite some people come to faith because of that. E nós já vimos pessoas virem à fé por causa disso. One more testimony. Mais um testemunho. We were, I was again in Scotland. I was again in Scotland, Estava novamente na Escócia, this time with my family. desta vez com a minha família. And I was driving to a place where we didn't know yet, Eu estava a dirigir para um lugar que não conhecia. because we wanted to help a lady, but she didn't give her address. Nós queríamos ajudar uma senhora que não nos deu a sua morada. So we prayed, Então nós oramos. God, what is the address? Senhor, qual é a morada? So we had an address, Então nós recebemos uma morada, but it didn't exist in Google Maps. mas não existia no Google Maps. But we thought, okay, let's go anyway. E então nós pensamos, olha, vamos de qualquer das formas. And it was like 2.5 hours drive or something. Era 2 horas e meia de condução, mais ou menos. And we were driving through the highlands, E nós estávamos a conduzir por lá. and there was this hitchhiker. Eh, Hitchhiker, ok. Então estava lá alguém a pedir boleia and I drove past him, e eu passei por ele. but immediately I thought, no, we need to pick him up. E imediatamente eu senti, não, nós temos que o levar. So we went back and we took him, Então nós voltamos para trás e levamos-lo. and his name was William, E o seu nome era William, with a Scottish skirt. com uma saia escocesa, A kilt, yeah. a kilt, And long grey hair. e um cabelo cinzento, comprido. Typical Scottish. É um escocês típico. But he was also very open. Mas ele também estava bastante aberto. And he just wanted to go do some groceries. E ele simplesmente queria ir fazer algumas compras. But in the car we noticed we need to teach or show him the gospel. E no carro nós percebemos que nós devíamos lhe ensinar o Evangelho. So I asked, can we maybe get a cup of coffee? E perguntamos se talvez queiras tomar um café. He said, yeah, that's okay. Yeah. E ele disse, sim, pode ser. And then I could share with the graphic the gospel. E então com um gráfico eu pude lhe mostrar o Evangelho. And he was touched. E ele foi tocado. But he was also into New Age quite deeply. Mas ele também estava na nova era. And I told him, that's no option. E eu disse-lhe, isso não é opção. You cannot mingle. Não podem estar em meio. It's 100% Jesus or no Jesus. Ou será 100% de Jesus ou 100% sem Jesus. And then he decided, I want Jesus. E então ele decidiu, eu quero Jesus. So we took him to the lake, Então levamos-lo até ao lago, freezing cold, geladíssimo, and we baptized him. e nós batizamos-lo. He got his groceries, Ele pegou nas suas compras, and we thought, it's late already, e então nós pensamos, já é tarde, so let's bring him back to his tent anyway. e vamos levá-lo de volta de qualquer das formas. And there was his friend. E ali está um amigo. We were looking at each other. Nós olhamos um para o outro, Okay, let's share the gospel again. então, ok, vamos partilhar o Evangelho novamente. And this guy said, E ele disse, I've been waiting all my life for this moment. eu estive toda a minha vida à espera por este momento. He didn't want to go to church, Ele não queria ir à igreja, but he did want Jesus. mas ele realmente queria Jesus. And we met him there on the highlands, in the hills.
Nós conhecemos-lo lá naquelas montanhas, in a small tent. num sítio pequeno, And he repented. e ele arrependeu-se And we took him to the water e levamos-lo até à água and baptized him. e batizamos. And that's what God does. E isto é o que Deus faz. And then it was 6 o'clock in the evening. E então já era 6 da tarde And we thought, yeah, are we going to continue? e pensamos, ok, vamos continuar. But, it's Scotland. And in Scotland, the sun stays up long in the summer. Na Escócia o sol mantém-se alto mais tempo no verão. So we decided to go anyway. E então nós decidimos seguir de qualquer das formas. And we went to this place, this Fort William. E então nós fomos a este lugar, And we parked the car. nós paramos o carro And we just chose a direction. e simplesmente escolhemos uma direção. Started ringing some doors. Começamos a tocar em algumas portas, But we couldn't find this lady. mas nós não conseguimos encontrar esta senhora. Then we called her. Então ligamos para ela. And we said, this is what has been happening. Isto é aquilo que está a acontecer. We are now in your city, Nós não sabemos a tua cidade, but we cannot find you. mas nós não te conseguimos encontrar. If you really want or don't want us to come, we will go, but otherwise tell us your address. Mas se não nos quiseres realmente nós vamos embora. Mas se quiseres, dá-nos a tua morada. And then she gave the address. Entretanto, ela deu a morada. And if we walk the other side of the car, E então, se nós tivéssemos andado para o outro lado do carro, we would have walked straight at her house. tínhamos ido direto à sua casa. So we were so close. Então, nós estávamos tão perto. And we had a good time with her as well, E tivemos bom tempo com ela where we também. could pray for her Nós oramos por and ela, share testimonies. partilhamos testemunhos. So, yeah, it's exciting. É excitante. And we need to be willing to make mistakes. E nós temos que pensar que vamos cometer erros. It's perfectly fine. Ok, é perfeito. And we will experience amazing things. Mas nós ainda assim experienciamos coisas maravilhosas. Can I have the next slide? So, probably most people know Ananias. A maior parte das pessoas provavelmente conhece Ananias. It's not the Ananias from Sapphira. Não é o Ananias da Safira, It's the one that baptized Paul. é aquele que batizou Paulo. So in Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called him to him in a vision. Ananias. Yes, Lord, he answered. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão. Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu. Now, he was called to go to Paul. Ele foi chamado para ir até Paulo. Paul was his persecutor. Paulo era o seu perseguidor. He was not really fond of going there. E ele não estava confortável para ir até lá. He could lose his life. Ele podia perder a sua vida. But what I want to point out is Mas aquilo que eu quero notar aqui é: there was a disciple. havia um discípulo. Ananias was a disciple. E Ananias era um discípulo. He was not a teacher, Ele não era um professor, a prophet, um profeta, apostle, um apóstolo or anything else. ou qualquer outra coisa. He was just a simple disciple. Ele era um simples discípulo. He heard the Lord's voice. Ele ouviu a palavra do Senhor, a voz do Senhor. He heard the address of. Ele ouviu a morada. He was going into discussion with God. Ele estava a entrar numa conversa com Deus. He healed the blind eyes of Paul. Ele curou os olhos cegos de Paulo. He baptized him, Ele batizou-o. and out of Paul became something much more. E depois Paulo transformou-se em algo muito mais. We don't read anything else from Ananias anymore. E nunca mais ouvimos falar de Ananias. But God used him in an amazing way. Mas Deus usou-o de uma forma incrível. And I don't think this was a one-time event. E eu não acredito que isto tenha sido apenas um evento apenas uma vez. I think this was his lifestyle. Eu acredito que isto era um estilo de vida. Following Jesus needs to be a lifestyle. Seguir Jesus deve ser um estilo de vida. Thank you. And it also was not a lifestyle for me. Isto também não era um estilo de vida para mim.
But I decided to go out weekly, Mas eu decidi ir para fora semanalmente, every week with my knees like that, todas as semanas com os meus joelhos a tremer and just go. e simplesmente ir. Stop people, Parar as pessoas, talk to them, falar com elas, try to preach the gospel with everything I knew, tentar falar do Evangelho com tudo aquilo que eu sabia, or pray for them if possible. ou orar por elas se possível. And because of doing so, E porque estava a fazê-lo, the fear went down. Obrigada. O medo, ele foi desaparecendo. Because when we do something a lot, Porque quando nós fazemos algo it becomes várias normal. vezes, torna-se normal. And now it became a lifestyle. E depois torna-se um estilo de vida. Doesn't mean I never feel that fear anymore, Não significa que eu nunca mais senti medo, but I know I can conquer it. mas eu sei que o posso conquistar. I know I can step over, Eu sei que posso passar por cima. and I know something amazing can come out of it. E eu sei que algo maravilhoso vem daí. So don't be afraid. Portanto, não temam. Just use the opportunities. Simplesmente usem as And oportunidades. let's hear the testimony Sunday. E vamos ouvir um testemunho no domingo. So can I have the last slide? Yeah, here we see the great assignment. E aqui vemos o grande mandamento. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So here there are a lot of words where we have to do something. Aqui estão bastantes palavras onde nos dizem que temos que fazer algo. It says go Diz, vão, and make, façam, baptize batizem, and teach. ensinem. It's an activity. É atividade. Following Jesus is active Seguindo Jesus de forma ativa and exciting. e excitante. And another thing that I want to show here, E há outra coisa que eu vos quero mostrar aqui. sometimes people say that these things stopped with the apostles, E há pessoas que dizem que isto parou com os apóstolos. but this verse clearly says something else. Mas isto traz algo mais. Because the disciples, later the apostles, Porque os discípulos, depois dos apóstolos, they had to go out eles tinham que ir para fora and make e disciples fazer discípulos and teach everything e ensinar tudo that they have learned from Jesus. que eles aprenderam de Jesus. So everything they have learned, Então, tudo aquilo que eles aprenderam, they need to give to the next generation. eles tinham que levar até à próxima geração. And what happens then? E o que é que acontecia aí? Because they learned everything from the previous, Porque eles aprenderam tudo aquilo dos que vinham antes, they also do that to the next generation. eles também faziam isso até à próxima geração. So here you can read an endless cycle. E então podemos ver aqui um ciclo sem fim, It doesn't stop que não para until Jesus comes back. até Jesus voltar. Thank you. Do you want Samantha. to go right to the next? Is the second PowerPoint? Yeah, Luke 10. Okay. So, I am honored Eu sinto-me honrada to talk about Luke 10. de falar acerca de Lucas 10. So, who want to know more about
Luke 10. Quem quer saber um pouco mais sobre Lucas 10? Yeah. Can we go to the next sheet? So it says in Luke 10, after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way, behold, I send you out as lamb among the wolves. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Next one, please. Because it's continued. Carry neither money bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. But whatever house you enter, first say, peace to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking such things as they give. For the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. And the last part. Whatever city you enter, and they receive you, eat such things as are set before you. And heal the sick there, and say to them, the kingdom of God has come near to you. But wherever city you enter, and they do not receive you, go out into its streets and say, the very dust of your city, which cling to us, we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near you. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. And the next one, please. So, are there any farmers in here? Estão aqui alguns agricultores? No? Not really. Okay. So, when a farmer, when he stands in front of his field, Quando um agricultor se encontra em frente ao seu campo and he sees his harvest is ready, e quando vê a sua colheita pronta, he's very happy ele fica muito feliz. because this is the time where they were waiting for. É que este é o tempo para o qual eles estavam à espera. So he looks at this barn Então, olhando para o celeiro, that's empty. está vazio. So he stands there Então ele está lá, and he calls, harvest, come in. então ele diz, ok, colheita, entra. And he looks at the harvest. E quem é que vai? E a colheita não aparece, não vem, Nothing is happening. nada acontece. Oh, now he knows. Agora ele sabe, The barn is not good. o celeiro não é bom. So he cleans the barn Então ele vai limpar o celeiro and he tidied it up. e vai atar tudo. He put on the lights and nice music. E ele vai pôr luzes e música. And once again, E mais uma vez, harvest, come in. colheita, entra. Still no reaction. Não há reação nenhuma. And then he thinks, what's wrong with the harvest? E ele pensa, o que é que se passa com esta colheita? It doesn't go in the barn Não entra dentro do celeiro. because it is not the fault of the harvest. Porque não é a função da colheita. Jesus said, Jesus disse the harvest is ripe. que a colheita está pronta. So the harvest is not the one to blame. Então, não é a colheita que temos que culpar. And actually we also do that with the church. E isto acontece também com a igreja. We just stand in front of the church Se nós colocarmos em frente à igreja and we wait people to come in. e esperar pessoas que entrem, The harvest is ripe.
A colheita está pronta. But Jesus also says Mas ele também diz the laborers are few. que os trabalhadores são poucos. No, I need to. So many of us think like, but okay, we're now in Portugal. E muitos de vocês podem pensar, ok, nós estamos agora em Portugal, Maybe they do that in other countries, talvez eles façam isso noutros países, but not here, mas não aqui, because the people are just a hard ground. porque as pessoas não têm simplesmente o mesmo... And we still blame the harvest E eles continuam a culpar a colheita, instead of ourselves. em vez de nós próprios. Can I go to the next one? Jesus says to us, go. Jesus disse, vai And he just says, go out. lá fora, Do what I did. façam o que eu fiz. And people sometimes say like, it's not my job to go. E as pessoas às vezes dizem, ok, não é o meu trabalho, não é a minha função ir. We can just pray for it. Nós podemos simplesmente orar And maybe some people will stand up e talvez algumas pessoas se and then they levantem go. e vão, But I don't have to go. mas eu não terei que ir. But it doesn't say that in Luke 10. Mas em Lucas 10 não diz isso. It says that we have to go. Ele diz que nós temos que ir. But there's also the idea that we all have to go out 2 by 2 on the streets. Mas diz que nós temos que ir 2 por 2 na rua. But we can also do it like my husband said. Sorry? We can also do it like my husband said Nós também podemos fazer como o meu marido falou, when we're doing groceries, quando vão fazer as compras, when we are going to the gasoline station. quando vamos a um posto de combustível. Everywhere we meet people, Todos os lugares nós podemos conhecer pessoas. we just have to go. Simplesmente temos que ir. And sometimes it's easier E às vezes é mais fácil to start on the streets começar nas ruas because then you already saw people saying no. e parar as pessoas e as pessoas começarem a dizer que não. And then when you find this person on the street, E, when you depois, find this person on e the quando street, finalmente encontram essa pessoa na and rua, they got healed, que sejam curadas. you got very enthusiastic. Very Happy enthusiastic, and- ok. Sentirem-se demasiado entusiasmados. And you can do it in other places. E nós podemos fazê-lo depois em vários lugares. So it's not a law to go on the street. Então não é muito ir para a rua. You can do it in your daily life. Podem fazê-lo diariamente. But we have to do it on the same way as Jesus taught us. Mas também temos que o fazer da mesma forma que Jesus nos disse para fazer. Can we go to the next sheet? Jesus said that he sent us out as a lamb among the wolves. Ele mandou-nos como cordeiros entre lobos. Imagine Imaginem, we have a little lamb nós temos um pequeno cordeiro and Jesus holds it e Jesus segura-o and it's so sweet. e é tão querido. And then Jesus E depois Jesus sees these wolves vê os lobos and he puts the lamb between the wolves. e vai colocar o cordeiro entre os lobos. Why would he do that? Por que é que ele faria isso? It's such a sweet lamb. É um cordeirinho tão querido, Because he knows porque ele sabe he's there. que ele está lá. He's there to protect. Ele está lá para proteger. So if we walk on the streets, Portanto, se nós formos nas ruas, we are that tiny lamb, nós somos um pequenino cordeiro, but he is as a shepherd next to us. mas ele será o pastor ao nosso lado. He's just our comforter at that moment. Ele vai ser o nosso consolador. So the next sheet, please. So I need a volunteer. Então agora preciso de um voluntário. Yeah, okay, come. Boa, Jessie. Boa. Eita. Okay, I'm gonna give you how do you call it? You can say in Dutch that I want translated. Hoe zeg je dat, een opdracht? I give you assignment. Eu vou-te dar uma tarefa You got 5 seconds for it. e tens 5 segundos para fazer. Okay, you Ok? ready? Estás Okay. pronta? Search. Procura. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, very well. But that was not what you had to find. We do it again.
Ok, pronto, fizeste muito bem, mas nós não dissemos o que é que tinhas que procurar. Vamos Indeed. fazer novamente. I'll give you a Vamos fazer novamente. Não, vem. Wait. É fazer novamente. A new one. I'm going to help you a bit. Now I say you find your water bottle. 5 seconds to find Agora it. vou-te dizer, encontra uma garrafa d'água. 5, 4, perfect. Perfeito. So Jesus, thank you very much. Jesus says to us, Então Jesus disse-nos, find persons of peace. encontrem pessoas de paz. So when we are on the street, Então, porque nós estamos nas ruas we have to find a person of peace. e nós lá temos que encontrar as pessoas de paz. And lots of times, Muitas vezes, when we go on the street, quando nós vamos para as ruas, we find people nós encontramos pessoas, and we talk to them, nós falamos com elas and then they ask me, what about Darwin? e elas perguntam-nos, e acerca do Darwin? And then I thought, I'm not gonna have that misery again, disappointment. E eu penso assim, vou ter este desapontamento novamente. I'm gonna learn everything Eu vou aprender tudo. about evolution, Eu vou acerca da evolução, Darwin, Darwin, the Big Bang Theory. a teoria do Big Bang. So next time when they ask me that, Então, da próxima vez que alguém perguntar I've sobre got isso, answers. eu vou ter respostas. So I meet these people again. Eu vou encontrar esta pessoa novamente. And then they said, what about the Big Bang Theory? E a pessoa diz assim, e acerca da teoria do Big Bang? And I think, yes, now I know the answer. E eu penso assim, yes, agora sei a resposta. So I give them the answer. Então eu dou a resposta. And then they ask, E a pessoa depois pergunta, but what about evolution? e acerca da evolução? And I also know the answer for that. E aí eu também já sei a resposta. And they start a new question. E então começa uma nova questão. These are not the people. Estas não são as pessoas They are open. que estão abertas. They just want to ask questions. Eles só querem colocar questões. They don't want to have the real answer. Eles não querem realmente uma resposta. And when I spend all my time on the street E quando nós gastamos todo o nosso tempo na estrada, with na these rua, conversations, com estas conversas, I go home eu vou para casa and I didn't have any success. e eu não tive qualquer sucesso. But when I speak with persons Mas como eu falo com pessoas and I realize e eu me apercebo, this is not a person of peace, estas não são pessoas de paz. I will continue to the next one E então vou continuar para a próxima. and the next one E a próxima. and maybe number 35. E às vezes talvez umas 25. But that's maybe a person of peace. Mas essa será talvez a pessoa de paz. And you know that E nós saberemos isso. because they are going to ask questions to you. E porque eles irão colocar questões a ti. Or they said, I just had a dream about it. Can you tell me more? Por exemplo, que eu tive um sonho acerca disso. Podes-me dizer mais? You just know that they are ready for it. E reconhecemos que a pessoa está pronta para isso. And when you found this person of peace, E como nós encontramos essa pessoa de paz? spend time with it. Gastando tempo com ela. Just go to the McDonald's or somewhere else Simplesmente vão até o McDonald's ou qualquer outro sítio and go sit with them e sentem-se com essa pessoa. and just like imagine Por exemplo, imaginem you will go there que vocês vão lá and you start speaking there. e começam a falar. Hallelujah, yeah, amen. We're gonna have a Burger King now. Oh no, a McDonald's, sorry, Big Mac and a curry and everything. And you're gonna say for 45 minutes only like this. Sorry. Imaginem que vocês chegam lá e dizem assim, aleluia, nós vamos ter agora um Big Mac e vamos, amém, e pronto. E ficam assim 45 minutos neste tipo de conversa. And you have just spent all your time just praising God and McDonald's and E vocês simplesmente gastam o vosso tempo todo a louvar a Deus, but you didn't have time with this person mas acabaram himself. por não ter tempo com essa pessoa. So take time for them. Então tirem tempo para essa pessoa. Just ask them, Simplesmente perguntem, like, how did you grow up? como é que cresceste? What do you think about baptism? O que é que tu pensas acerca do batismo? Do you know the Holy Spirit? Se vocês conhecem o Espírito de Deus, Did you ever experience that? já tiveste experiências? And when you spend time with them, E quando tu passas tempo com you eles, start knowing this person, vocês passam a conhecer essa pessoa. and then you can talk about Jesus. E aí podem falar acerca de Jesus.
wanted to say something, I forgot. Oh yeah. In the past, we also went on the street, No passado nós também fomos para a rua and then you find this person, e encontramos uma pessoa and you take them to church. You take them to the church, e levamos até à igreja, to a very traditional one, para uma igreja muito tradicional, and you come and then they are there, you're happy, e eles estavam lá, estavam felizes, and you're singing, eles cantavam, and you have a good time. estavam tendo um bom tempo. And then you look next to you, E depois this sinner person, havia ao vosso lado uma pessoa em pecado, he's looking around, que estava a olhar à volta, start yawning, a começar a bocejar, and you think, why does this worship take so long today? e a pensar, porque é que este louvor está a demorar tanto tempo hoje? And then you think like, okay, hurry up. E a pessoa começa, ok, You vamos start avançar. looking at through the eyes of this person. E estavam a olhar para os olhos dessa pessoa. And then the notes, how do you call it? Like to tell about everything? The notifications? Is that the right word? The announcements, okay. yes, sorry. Depois os anúncios And it's very long. também foram muito longos. And this person just looks around and say, yeah, it will be better. E esta pessoa estava, ok, vá, mais. And you hope that the pastor has a good preach today. E essa pessoa estava à espera que o pastor tivesse uma boa pregação nesse dia. But first, then there's a long talk about money. Mas antes disso ele teve uma grande conversa acerca de dinheiro. And you actually feel ashamed. E a pessoa sentiu-se envergonhada. You think, why? No, don't speak so much about money. E a pessoa, porquê? Por favor, não fales tanto sobre dinheiro. And you would tell your neighbor, like, no, we don't need your money. E ele virou-se assim para a pessoa do lado, ok, não, nós não precisamos do vosso dinheiro. And then finally it's time for the pastor to start with his preach. E finalmente chegou o tempo do pastor começar a pregação. And he will talk E ele estava a falar. about Abraham and sacrificing his son Isaac. Ele falou sobre Abraão e o sacrifício do seu filho Isaac. And then the last 5 minutes, E então, nos últimos 5 minutos, the pastor asked, o pastor perguntou, is there someone who wants to know Jesus? é alguém aqui que queira conhecer Jesus? So many times Muitas vezes, we think that other people will do it. que ao chamar as pessoas para o fazer, But when we spend time with this person, mas nós não passamos tempo com essa you will get pessoa, much more results. e então não vamos ter grandes resultados. Can we go to the next sheet? God provides. Deus provê. Where we also read it, we also went out sometimes Nós também, às vezes, saímos para fora, without anything. sem algo. A few years ago, Alguns anos atrás, we went to Egypt nós fomos ao Egito. and we tried to teach children. Nós tentamos ensinar uma criança To go out on a trip without anything. para ir numa viagem sem nada. So we went out, Então nós fomos. and then my oldest one, Shana, Então a minha filha mais velha, a Shona, she asked me, "Can I have something to drink?" ela perguntou: posso ter algo para beber? I told her we only have water, E eu disse-lhe: nós só temos água. and she said, "But I want something else." E ela disse: ok, mas eu quero algo diferente. Okay, pray for it. Ok, ora por isso. So we walked further, E então andamos um pouco mais. and we met a guy, E então nós encontramos um and he had homem knee problems. que tinha problemas de joelho, no But joelho. He was not so good in English, Ele não era muito bom em inglês. so he took us to his job, E então ele to his work. He took us to his work. ok, ele levou-nos até o seu trabalho, sorry. Yeah, he was working in a restaurant, E ele trabalhava num restaurante. so we could pray for this. Então nós oramos guy. por este homem And the kids, e as crianças, they all got a drink from the owner of the restaurant. todos ganharam uma bebida do dono do restaurante. So we went out with nothing, Então nós saímos sem nada, but God provided. mas Deus providenciou. Yeah. We had. Sometimes we also saw, like, when we go out,
Às vezes, quando nós vamos, também vimos When we give, que quando nós damos, God gives also something back. Deus também nos dá algo de volta. When we decided to give homeless people some pizza, Por exemplo, quando nós decidimos dar pizza a algumas pessoas, we went to the shop nós vamos às compras. and there was an action. Two for the price of one. Há promoções, por exemplo, 2 pelo preço de 1. God is just taking care of us Deus simplesmente está a dar cuidado de nós, in everything. em todas as coisas. We just have to take small step of faith Simplesmente temos que dar pequenos passos de fé and God will do the rest. e Deus fará o resto. So we go to the next one. Heal and preach. Curar e pregar. I already went to 4. I see I already told this. Imagine that I would go to my work, like Imaginem ir para o meu trabalho. I'm working as a nurse, Eu trabalhava como enfermeira and then I go there e eu ia para lá, to these patients, para os meus pacientes, and I should give them some insulin. e dava-lhes alguma insulina. And instead of that, I take my wooling knit. E em vez disso eu... I don't know. I don't know those terms. Knitting wool. Ok. Ok. Em vez disso eu levava as minhas agulhas de tricotar And I will just start knitting there. e começava a tricotar lá. Then this patient will say like, hey, you're here to give me some insulin. O paciente começava a dizer, oh, tu estás aqui, que é para me dar já a insulina. But I have to do the work that I have to do. Mas eu tenho que fazer o trabalho que eu tenho que fazer. We also have to do that with the word. E isto nós também temos que fazer com as palavras. We have to do what he told us. Com a palavra nós temos que fazer aquilo que ele nos ensina. And he says, heal the sick. E ele diz, cura os enfermos. We are all different. Nós somos todos diferentes. We don't have to do it all the same way. Nós não precisamos fazer tudo da mesma forma. But we are disciples. Nós somos discípulos. And God told us the way we can do it. E Deus disse-nos a forma de como poder fazê-lo. We should make disciples Nós devemos fazer discípulos. and not just going to the church and do nothing. E não simplesmente ir à igreja e não fazer nada. And when nothing will happen there, we go E to the next sheet. Quando nada acontece, Jesus just told us, wipe off the dust. simplesmente limpem a poeira. Nothing can happen to us. Nada nos acontecerá. Just go Simplesmente vão. and find this next person. E encontrei a próxima pessoa. We just don't feel, how do you call it, blamed, Não se sentem culpados. because we will find persons that are not ready for it. Porque vão encontrar pessoas que não estarão prontas para We just isso. continue. Simplesmente continuem. So we go to the last sheet. E então vamos para a última folha. The harvest truly is great. A colheita é realmente grande. It's beautiful, É linda. but the workers are few. Mas os trabalhadores são poucos. We can pray for it, Temos que orar por eles. but also need to step out ourselves. Mas também dar um passo. Ir. God sent us out as lamb among the wolves, Deus nos envia como cordeiros entre os lobos. but He will protect us. Mas Ele nos vai proteger. And instead, when we walk E in quando, fear, quando nós damos um passo, just walk in this knowledge that He is next to you. em vez de darem um passo de medo, simplesmente deem um passo de fé, sabendo que Ele está lá. Find the person of peace. Encontrem uma pessoa de paz. And mostly when you find a person of peace, E muitas das vezes, quando se encontra uma pessoa de paz, it will also continue to the next ones. e isso também continuará pelos outros seguintes. Sometimes we meet people Às vezes encontramos pessoas and they change. e eles mudam. And they ask us, can you go to our sister, E eles perguntam assim, olha, podes também vir falar com a minha to my irmã? brother? Com o meu irmão? And whole families are changing. E toda a família está em mudança. But when we would have met this sister on the street, Por exemplo, quando nós encontramos a sua irmã na rua, we maybe would not have an entrance. We would maybe not have an entrance to this person. talvez poderemos não ter interesse nessa pessoa.
She was not open for it. porque não estava aberta para isso, But through this person of peace, mas através desta pessoa de paz, so many things are possible. muitas coisas serão possíveis. And stay in their house E fiquem na casa deles and eat what they serve. e como o que eles servem. It's like Cornelius. É como Cornelius? Cornélios. He was a person of peace. Ele era uma pessoa de paz. A lot of his family got also touched by him. Toda a sua família foi tocada. And they could eat what they was served. E eles poderiam comer aquilo que era servido. And they preached. And eles- they healed the sick. Pregavam e curavam os enfermos. And so much things happen. E muitas coisas aconteciam. And when you find a person that's not open, E quando se encontra uma pessoa que não está aberta, don't spend time in it. não gastem tempo. Use your good seeds Devem de lançar boas sementes for the good ground. para bons solos. Because you don't have enough seeds for everyone. Mas não temos sementes suficientes para todos. The time here is limited. O tempo é limitado. Just go and be Sim. with him. Simplesmente vão e estejam lá e estejam com eles. That is it. Thank you. Okay, so traduz-me. We had a good time here. Tomorrow we will have more, Amanhã teremos mais. and I can say that it's really good. E eu posso dizer que foi muito bom. So tomorrow at 8 Então, amanhã às 8, we will be here again. nós nos encontraremos aqui novamente. Okay, so let's pray to finish, and I think that there's something there. Yeah. Vamos orar para terminar e eu creio que tem algo lá para nós Okay, lancharmos. there's a tea and a cake. Chá e bolo. Chá e bolo, Betinho, fica aí. Chá. Okay. Dear Lord, Senhor Deus, I want to thank you for the opportunity to learn a bit more about your word. eu quero te agradecer pela oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Thank you because you bring things that we didn't realize yet. Obrigado porque o Senhor nos trouxe algo que nós não percebíamos antes. And thank you because you are opening our eyes E obrigado por abrir os nossos olhos and teaching us to go out e nos ensinar a ir para fora, sair and to be active e ser ativos and to work e trabalhar more and more. mais e mais. There are souls waiting for you, Lord. Porque há almas esperando por ti, Senhor. So help us to be the ones that will share your word, Então nos ajude a sermos aqueles que vão partilhar a tua palavra. the ones that will share your light, Aqueles que vão partilhar a tua luz, the ones that share your love. que vão partilhar o teu amor. So Lord, be with us and teach us. Então esteja conosco e nos ensine. Bless the family Van Brugel. E eu oro para que o Senhor abençoe essa família, Be with them seja com eles and use them e os use for your honor and your glory. para a tua honra e glória. So we are thankful for the food that we have now, Nós agradecemos o alimento que temos agora. and be with us, giving us a peaceful night. Então esteja conosco e nos dê uma noite de paz. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.